Oiê, eu sou a Shelly e hoje nós vamos fazer esse kit de papelaria com uma técnica de shaker falso. Bora lá? Hoje nós vamos fazer esse kit, então, com técnicas bem diferentes, tá? No molde de letra, nós vamos criar vamos fazer uma técnica diferente também, que ela é um shaker fake, vamos dizer assim. Fica muito bonito, muito interessante. E na caneta a gente vai usar as mesmas cores que a gente vai fazer nos outros dois, tá? Aqui na capa eu vou usar o pigmento em pasta lilás. Vou fazer um pouco de resina transparente com esse glitter, que eu fiz uma misturinha de dois, para ele ficar mais clarinho. E também vou usar um pigmento perolado branco, tá? Então, vou colocar os equipamentos de segurança e bora lá. Para essa produção, eu vou usar a CR 960 UV+, que é uma resina de alta viscosidade da Corel, mas que ela é um pouco mais fluida do que a 900. Ela impede um pouco mais de criar as bolhas na hora de fazer a mistura. Mas também eu vou mostrar para vocês aqui como diluir ela mais facilmente com o banho-maria, tá? Coloquei ali a quantidade de resina. Notem que eu dei uma viradinha no copo, como ela é de alta viscosidade, porque ela vai voltando e vai caindo, não fica aquela meleca, tá? Deu ali 64 gramas de resina, e eu vou colocar na calculadora 64,2, que foi o que deu ali, vezes a proporção dessa resina, que é 100 para 45. Então, vou colocar vezes 0,45 e vai me dar o valor de endurecedor, que é 28,8. Vocês podem fazer essa conta com qualquer tipo de proporção que vai dar certinho. O valor que der ali de resina, vocês fazem vezes 0, a proporção que for a resina, independente da proporção que for, vai dar o resultado ali de endurecedor, certo? Agora, para diluir melhor e fazer uma mistura sem muitas bolhas na resina de alta viscosidade, eu vou usar água quente para fazer um banho-maria. Mas não pode ser água fervida, tá? Tem que ser ali no máximo em 70 graus. Vocês vão colocar ali até que vocês aguentem uns segundinhos com a mão na aguinha quente, sabe? E aí coloca um potinho maior com água por fora e o copinho com a mistura de resina e endurecedor dentro. Vocês notem que bem no começo aí, ó, ela tá bem dura a resina embaixo, tá bem espessa. Mas aos pouquinhos ela vai diluindo, vai ficando mais diluidinha na hora de misturar. Ó, aqui eu tirei já do copinho, vocês não precisam deixar o tempo todo dentro do copinho. Quando vocês notarem que a resina tá aquecendo, vocês tirem. E aí, olha como ela fica bem fluida para trabalhar. Aqui eu já comecei a separar nos copinhos em 3 opções de cores, que nós vamos trabalhar com o lilás, vamos trabalhar com o perolado branco e também com o glitter. E também eu reservei um pouquinho de transparente pra gente fazer a primeira camada da letra, que vai ser em transparente. Vou adicionar, então, o pó perolado branco em uma das misturas. Na outra, eu vou colocar a pasta lilás e misturar muito bem ela. Tem que misturar bem a pasta para ela não ficar com gruminhos em excesso. E depois de misturar muito bem essa pasta, aí sim eu misturo ali o pó branco, né? O pó perolado que eu já tinha adicionado antes. Vou misturar ele também muito bem, para ficar tudo bem homogêneo. Agora, no molde de shaker de letra, eu vou adicionar uma camada de transparência, até completar todo o molde na parte de trás, tá? Vê bem certinho ali, confere se não tem nenhuma pluminha, não tem nada no molde, porque como vai ficar transparente, qualquer coisinha vai aparecer, tá? E depois também, olha bem se não tiver nenhuma bolinha nos cantos, passa um pincelzinho de silicone com bastante delicadeza para não danificar o molde de vocês. Mas vai passando ali, conferindo se não tem nenhuma bolinha nas beiradinhas, nos cantinhos, pra ficar tudo certo, tá? Primeira parte da letra pronta, vamos passar para a capa. Aqui, eu vou trabalhar com as 3 cores, então eu vou fazendo um contorno com a pasta lilás em toda a volta do molde. Esses moldes todos que eu estou utilizando são lá da Nessa Souza, tanto esses rosinhas como o de platina, que é o da caneta que a gente vai utilizar, que são maravilhosos. Depois que eu vim com o lilás, eu vou fazer um contorninho por dentro do lilás com o branco perolado. E aí, toma cuidado para não passar muito por cima das bordinhas do molde ali, para não ficar rebarba. E depois disso que eu vou vir com o transparente no meio. Deixei para adicionar o glitter só agora, para ele não ficar descendo na resina, porque o glitter ele tende a descer, né? E como a resina é de alta viscosidade, eu não queria ficar misturando muito. Botei uma boa quantidade de glitter, porque assim... Aqui é assim, né? A gente não brinca com pouco glitter. E aí, agora, vou dar uma misturadinha de leve para evitar criar muitas bolhas. Tem que tomar cuidado. Para agora ir adicionando ele bem no centro do molde. Deixar
a resina ir sozinha para ela voltar sozinha depois, certo? Então, é importante vocês deixarem a resina fazer esse desenho sozinha nesse tipo de técnica. Ela não ficou exatamente como eu queria nessa primeira parte, até faltou um pouquinho de resina ali. Mas é assim, né? A resina, ela trabalha sozinha, então às vezes a gente imagina uma coisa na cabeça, mas não sai exatamente como a gente quer. E fica tão lindo quanto, porque essa parte que a resina faz o próprio desenho é o que mais me encanta. Então, às vezes não fica como a gente pensou inicialmente, mas com certeza tá lindo de uma forma diferente. Passando pra caneta, eu coloquei um sprayzinho ali de álcool isopropílico para não criar tanta bolha no fundo do molde, tá? E aí eu vou só adicionando. É muito importante nessas canetas, principalmente essas Slim, vocês adicionarem a resina e deixar ela abrir o caminho por baixo do canudo. Não ficar soterrando o canudo de resina. Então, coloca um pouquinho, espera a resina ir entrando, indo para baixo. É um trabalho de formiguinha de paciência. E notem que bem na pontinha, lá na parte branca, eu não coloquei bem na ponta de resina. Eu coloquei um pouquinho mais para fora, para deixar essa resina aí abrindo o caminho dela por baixo do canudo, e aí sim preencher aquela frentezinha lá sem bolha. Na parte de trás também a mesma coisa, então isso é muito, muito importante que vocês façam e tenham paciência na hora de fazer as canetas para evitar que crie muitas bolhas. Eu não sei porque eu dei uma levantadinha no molde ali e acabou deslocando um pouquinho o canudo, mas já coloquei no lugar de novo. E agora aqui é paciência e aos pouquinhos colocando e preenchendo o molde até ele ficar perfeitinho. Primeiras camadas prontas, bora fazer o desmolde, ver como ficou essa letra linda. Gente, ficou muito legal essa transparência, olha que lindo, que brilho. Adorei. E vai ficar muito bacana agora quando a gente preencher e continuar a técnica. Vamos ver a capa, olha como ela já se misturou bastante ali as cores. E vamos ver como é que ficou do outro lado. Que linda! Muito brilho. E as cores nas pontas, como eu achei lindo esse efeito. Ficou muito legal. Não ficou exatamente como eu queria, como eu falei pra vocês, mas eu achei lindo também. E a caneta, vamos fazer o desmolde também. Ai, que fofa, gente. Adorei, ficou super delicada. Eu amei a combinação das cores, a escolha das cores ficou muito legal. E aí, gostaram? Agora, pra fazer essa peça, a gente vai fazer aqui dentro dela, preencher ela aqui com resina pigmentada. A gente vai usar o lilás que a gente usou pra fazer as outras peças e vocês vão ver como fica um efeito legal. Bora lá, então? E dá pra vocês usarem a criatividade e fazer, assim, ó, combinações muito legais, assim. Já tô com a resina pronta aqui, então coloquei um pouquinho no copo e peguei o pigmento lilás pra gente fazer a diluição pra adicionar na peça ali, tá? Então, mistura muito, muito bem pra não ficar nenhum gruminho. Agora é sem mistério, é só a gente despejar na parte de dentro da cavidade do molde. Cuidem pra não manchar, não pingar ali nas beiradinhas do molde, nem naquele miolinho, no caso aqui da letra R, nem nas bordas de fora, para não estragar o efeito, né? Então, é somente no centro e tentem deixar bem retinho com a borda do molde, sem deixar abaloado para cima, nem com profundidade na cavidade, sem tá com uma cavinha para dentro, sabe? Deixar bem retinho, mais reto possível ali com o restante do molde. Estamos com o kit quase completo, secou a segunda camada da letra. Olha que charme essa técnica, gente, ficou muito linda. E agora eu quero adicionar alguns glitterzinhos aqui, uma cascatinha subindo, um degradê. E vamos também fazer 2 pingentinhos, um pra cá e um aqui pra caneta com o glitter, tá? Eu vou fazer uma outra peça aqui, aí eu vou aproveitar já e vou fazer nessas estrelinhas aqui, tá? Os pingentinhos. Por quê? Eu vou colar também essas estrelinhas aqui na capa, ó, que bonitinhos. Aí eu vou colar elas assim aqui, e aí a capa vai estar finalizada. Certo? Vou fazer aqui então e depois eu venho montar e finalizar com vocês. Já vou deixar coladinho aqui as borboletas. Eu sempre apanho horrores pra colar isso aqui. Pra colar não, né? Mas pra tirar essa película. Ó, consegui.
Esses itens que eu tô usando aqui de miolo é lá na Tudo Pra Encadernação, tá? Vou deixar aqui na descrição o arroba dela pra vocês e nosso cupom de desconto. E aí eu vou usar aqui uma quantidade assim, tá ótimo, né? Só que tá virado um pouco aqui. Aí. Vamos montar, então, da forma correta. Já consultei os universitários pra ver como que é. Desculpem o barulho de chuva aí, gente, é porque tá chovendo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Então, pra colocar o airô, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Pega a capa e a contracapa, coloca uma contra a outra, sempre com a parte certinha que vai ficar pra cima, né, de cada uma. E aí, vocês vão colocar o enchimento aqui no meio. Ó, cuida pra ver se tá certinho, né, na altura. Vai botar o enchimento na capa, tá? Virado pra capa. E aí, vocês vão encaixar o airô. E agora a gente vai fechando ele, porque aí vai ficar no final da nossa agendinha a fechadura do airô, ó. Ela vai ficar aqui, ó. E aí não vai atrapalhar em nada, não vai ficar com aspecto feio, por fora vai ficar aquele só o redondinho bonitinho, né, ó. E aí vocês fecham aqui e ela fica lindona. Tá meio amassadinha aqui, né, gente? Vou tentar dar uma ajeitadinha aqui, que eu amassei na hora de cortar. Mas olha como fica legal. E aí aqui no final que fica o encaixe, ó. Lembrando que eu fechei a mão, né? Mas aí se vocês quiserem fazer algo mais profissional aí pra venda mesmo, vocês peguem alguma maquininha, alguma coisa, ou fechem mais bonitinho que eu. E aí a caneta e o chaveiro a gente ainda vai finalizar. Agora, pra finalizar as colagens aqui, fazer aquela cascatinha de glitter que eu comentei com vocês, eu vou também grudar uma borboletinha aqui na letra. E aí eu tô usando a CR Domin pra fazer isso, tá? Mas depois eu vou fazer um Domin com a resina normal. Então, coloquei 3 pinguinhos ali onde vai ser a maior concentração de pedrinhas. Vou dar uma espalhadinha com o pincel de silicone. E agora eu vou começar a colar ali a borboletinha e vou ir adicionando os glitterzinhos também. E essas borboletinhas lindas são lá da Duda, da Mi Maria. Vou deixar também o cupom aqui pra vocês. Tem vários acessórios lindos pra resina. E agora eu vou deixar acelerado que eu vou colocando os glitters mais concentrado na parte de baixo e esticando e colocando mais espalhadinhos na parte de cima pra fazer um degradê mesmo, tá? Vai ficar muito fofo esse efeito. Eu adorei, assim, achei que deu um tchan a mais na peça. Mas ela, sim, principalmente pra um chaveiro masculino, a letra, assim, com a transparência, um preto, um azul marinho no meio, vai ficar muito legal. Usem e abusem dessa técnica e me marquem que eu quero ver todas. Coloca na cabine pra secar, tá? Eu deixei, se eu não me engano, uns 2 minutinhos aí, porque foi só uma camadinha bem superficial, não é como um doming, né? Foi só pra prender mesmo ali os glitters e a borboletinha. E depois, sim, eu vim fazendo o doming normal. Faço o doming como sempre, aí tô usando a resina de alta viscosidade e vou contornando. Eu não passei por cima da borboletinha, eu deixei a borboletinha em alto relevo, então passei só na bordinha dela ali pra ficar tudo bem presinho. Agora, vamos pra finalização do chaveiro e da caneta, tá? Eu fiz as borboletinhas, que nem eu comentei com vocês que eu ia fazer lá no glitter aquele, com glitter. Aqui eu estou usando uma micro retífica lá do Artesanato Barros, que ela é maravilhosa. E algumas dúvidas que você sempre tem sobre as furações, tá? Eu uso a broca de 0,9 ou de 1 milímetro pra ficar bem nos pitões, tá? Então, ela fica bem presinha, principalmente ali no pitão menorzinho. Se vocês forem usar o pitão maior, eu recomendo vocês a dar uma largadinha um pouquinho maior nela ou usar uma broquinha de 1,1 ou de 1 milímetro, tá? A caneta eu furei bem no cantinho do lado do canudo, na parte de cima dela, onde eu queria que ficasse penduradinha ali a borboleta. E as duas borboletinhas eu furei bem no meio. Eu vou ali pegar e aí agora eu vou colocar os pitões pra gente ir encaixando tudo certinho, tá? Vou pegar a cola Barone, eu gosto de passar o pitão na Barone. Só uma melecadinha de nada, porque aí ele fixa o pitão lá dentro e ele não
não fica branco na resina, tá? É bem bacana essa cola. Tem uma outra cola também que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, que eu testei no meus pais, que foi a que eu colei as peças lá da Mega Artesanal, que eu colei na minha calça, borboleta e as peças da minha jaqueta, que é muito boa também. Então, se você não viu, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, eu deixo salvo numa aba onde comprei os links de algumas coisas, tá? Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Aqui eu tô dando uma escariada na caneta, que ela ficou com alguns fiozinhos na borda. Então, eu tirei um pouquinho ali com o escariador e retorno ali colocando os pitões, tanto nas borboletinhas quanto no chaveiro e na caneta para encaixar tudo certinho. E vou colocando as argolinhas tudo bonitinho ali. Como é um item para criança, esse kit vai ser para uma criança, eu coloquei a argolinha dupla até na caneta. Então, botei uma argolinha dupla com a borboletinha ali, eu não sei que idade tem a menina, então achei mais seguro. E aí, ficou bem linda ali a canetinha com a borboletinha, sambando pra lá e pra cá. Bem fofinha. E aí, eu vou deixar pra colocar a carga só quando eu chegar lá em São Paulo, né? Que essa peça foi pra São Paulo, pra um presente. E aí, eu não quis levar no avião já com a carga dentro, com risco de estourar, né? Essa parte eu vou deixar mais aceleradinha aí pra vocês, que é colocando o pitão ali no chaveiro, usei a argolinha dupla. Também no pompom, botei uma argolinha dupla, então foi tudo com argola dupla. E também ali na borboletinha pequenininha de enfeite. Ficou lindo esse kit. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!